Hoje nós vamos continuar a estudar Mateus capítulo 24 e sabem, cada vez que eu estou a aprofundar o meu conhecimento sobre este texto, eu fico consciente de algumas coisas que Deus vai falando às nossas próprias vidas. Confesso que Mateus 24, também por causa daquilo que estudei acerca de Mateus 24, tinha algumas opiniões que estão a mudar. Quando nós lemos a palavra de Deus com profundidade, nós sabemos que os nossos pensamentos mudam. E quero trazer algumas dessas coisas que tenho aprendido com a leitura deste texto. Já expliquei a semana passada que a razão por que eu começo neste texto a falar sobre as últimas coisas é porque são palavras de Jesus. E sempre que eu tenho tendência de estudar um tema nas Escrituras, eu gosto de ir primeiro ouvir Jesus. Não é porque a palavra não seja inspirada toda ela. Não é isso. Os outros escritores foram conduzidos por Deus também. Mas as palavras de Jesus, ditas no contexto em que Jesus esteve, no nosso mundo, vivendo a nossa vida, as palavras do Mestre, elas ecoam de uma forma diferente. E por isso, um conselho que eu dou a todos aqueles que estudam a palavra de Deus e que de alguma forma às vezes procuram encontrar substância para um determinado assunto, ouçam primeiro o que Jesus disse sobre isso. Eu acho que isso muitas vezes mudaria a nossa maneira de encarar certos aspectos da fé. Há muitos pregadores que se baseiam em diferentes, para consubstanciar algumas doutrinas das Escrituras, às vezes vão buscar ensinamento de grandes homens, escritores, como o apóstolo Paulo, etc. E às vezes parece que Jesus não falou sobre alguns assuntos, mas falou. Eu acho que a maneira como Jesus se expressou muitas vezes, nós não conseguimos ler, mas Jesus quis dizer alguma coisa sobre aquele assunto. Então o que eu acho, e cada vez estou mais convencido, o que nós precisamos de aprofundar é realmente o ensino do Mestre, o ensino de Jesus. Os outros escritores do Novo Testamento vêm consubstanciar, fortalecer aquilo que o Mestre nos ensinou. E eu acho que não há nada que nós possamos encontrar na nossa vida que o Mestre não diga, que Jesus não fale. Porque às vezes não é exatamente o que Jesus diz, mas é aquilo que é o conteúdo da vida de Cristo e da forma como Ele reagiu. Uma das coisas que eu aprendo muito, e estou a tentar explorar um pouco mais isto, é aprender acerca das reações de Jesus. A maneira como Jesus reagiu em várias circunstâncias não precisa de palavras. A sua atitude mostra a grandeza daquilo que é a verdade que Ele nos quer ensinar. Bom, podemos ficar muito tempo aqui. Mateus 24, vamos lá, vamos ficar vários domingos com Mateus 24 e eu gostaria hoje de ler a porção seguinte que vai do verso 15 até ao verso 28. Lemos a semana passada o verso 13 ao verso 14 e agora leremos os versos seguintes. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não deixa tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volta atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo tem havido, não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. É interessante porque este texto de Mateus, que nos transporta para a resposta de Jesus àquela pergunta que os discípulos fizeram, e a pergunta foi, quando eles olhavam para
aquela reconstrução impressionante do templo. Sabem que uma das coisas que mais despertava as pessoas do tempo do Senhor Jesus, e ainda hoje nos surpreende, é possível ainda hoje ver, quem vai a Jerusalém, ver as pedras que serviram de fundação ao templo lá em Jerusalém. E sabem que uma das coisas que surpreende é a forma como o templo foi construído. Há pedras que têm metros e metros, uma só pedra com vários metros. E essa pedra servia para ser colocada numa das linhas, digamos assim, de construção do edifício, e depois em cima dessa eram colocadas outras pedras mais pequenas. Mas uma das coisas que surpreende é como é que eles conseguiram pedras daquele tamanho que serviam de sustentação. Havia lados que tinham uma só peça, única. E entre aquelas fiadas de pedras era colocado mais ou menos 2 dedos de dilatação, porque aquela zona lá em Jerusalém é muito sísmica. Então, isso já surpreendeu os discípulos do tempo do Senhor Jesus. Por isso é que quando eles um dia iam a sair do templo, o Senhor Jesus foi surpreendido com a indagação dos próprios discípulos a respeito. Mestre, repara bem o tipo de construção deste edifício. E foi isso que levou o Senhor Jesus a explicar que não sobraria pedra sobre pedra. E de facto, quem for a Jerusalém hoje sabe que aquele amontoado de pedras de estrutura que serviu o templo, hoje não há uma que esteja sobre a outra. Ao mesmo tempo, quando eles chegaram a um lugar mais privado, os discípulos resolveram perguntar ao mestre, mas quando é que isto vai acontecer? E quando é que será o sinal do Filho do Homem? Na verdade, os discípulos fizeram uma coisa, eles juntaram 2 perguntas numa. Porquê? Porque eles associavam aquilo que Jesus tinha dito à vinda do Filho do Homem. Sabem que os cristãos ao longo dos séculos sempre esperaram que Cristo voltasse rápido. Os cristãos do primeiro século, aliás, temos um problema desses quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, recordam-se, que havia alguns cristãos que achavam que Jesus ia voltar breve, então deixaram os seus empregos e foram viver para a montanha. E Paulo intervém a dizer, meus amigos, não é assim. Ele próprio estava convencido que Jesus voltaria breve. Mas escutem, nós temos que ficar vigilantes até o último momento. A verdade, sabem o que é que eu acho? É que hoje nós estamos muito alheados desta realidade de que Cristo vai voltar. E eu acho que isto é um problema que nós temos em relação aos cristãos do primeiro século. Eles viviam na iminência da volta de Cristo, apesar de Cristo ter estado entre nós há pouco tempo. Já lá vão 20 séculos e parece que pelo facto de Cristo não voltar, entretanto, nós às vezes conduzimos as nossas vidas pela forma como parece que afinal não vem mesmo. E uma das coisas que eu sinto que é importante ao longo destes tempos é nós refletirmos exatamente e sermos recordados sobre aquilo que efetivamente pode ser a iminência da volta de Cristo. Vocês ouvem este barulho lá, aí ao fundo? Incomoda? Temos que resolver isso. Ou o pastor fica quieto, ou então temos que resolver isto. É melhor ficar quieto, não é? Às vezes esqueço-me, mas pronto. Não liguem àquele barulho, está bem? Pode ser que lá em casa ninguém esteja a ouvir o barulho. O pregador não devia falar sobre isto, está bem? Uma das coisas que eu considero importante na minha vida de pregador, na minha vida de pastor, é deixar que eu próprio seja consciente dessa volta de Cristo e desafiar as pessoas que estão à minha volta a pensarem o mesmo. E eu não sou aquele pregador de... Leio bastante, tenho lido bastante sobre isto e não quero alarmar ninguém. Mas, meus irmãos, ou nós lemos a palavra de Deus com profundidade para entender que ela fala ao nosso tempo e à nossa geração, ou então nós vamos andar na vida cristã como pessoas que vivem a vida conforme as ondas. E depois, quando a onda é alta demais e ela cai sobre nós, nós não nos apercebemos. Porquê? Porque uma das coisas é estudar a palavra de Deus de forma profunda para que nós consigamos entender
o que é que está a acontecer à nossa volta. Voltando ao texto, nós sabemos que todos os dias nós recebemos notícias que, se nós estivermos atentos e colecionarmos essas notícias, de alguma forma elas têm a ver com aquilo que é o que Jesus falou a respeito da sua volta. Se nós estivermos atentos em perceber alguns desenvolvimentos, e eu não falarei de coisas políticas nem de acontecimentos sociais, porque eu acho que é preciso muito cuidado quando está no púlpito para falar sobre isso. Mas vejam que alguns acontecimentos últimos têm dado, do ponto de vista histórico, que provavelmente marcarão muito daquilo que é o ensino do Senhor Jesus sobre a sua volta. E vale a pena nós sermos atentos a isso. Este texto de Mateus 24, nós sabemos que o Senhor Jesus, para responder à pergunta dos discípulos, a primeira coisa que ele faz é prevenir e exortar os seus discípulos a respeito de coisas que aparecerão nos últimos tempos. E sabem que os últimos dias nas Escrituras, como já disse, vai da volta de Cristo, da primeira volta de Cristo até à segunda volta de Cristo. Sempre que nós encontramos esta expressão últimos dias nas Escrituras, apanha esse intervalo entre a vinda de Cristo primeira e a segunda. E o que nós vemos aqui é que, quando os discípulos precisaram de ter a resposta a esta pergunta, a primeira coisa que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos foi: cuidado, estejam atentos, estejam alerta, porque neste intervalo, enquanto eu venho ou não venho, aparecerão muitas pessoas, muitos falsos cristos e muita gente que quer enganar os cristãos. E como já dissemos a semana passada, esta é a primeira indicação que Jesus nos faz no versículo 5. Ele diz: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e reparem aquilo que é trágico, que o Senhor Jesus diz também, e enganarão a muitos. Eu pessoalmente tenho que colocar-me bem alerta quando eu ouço estas palavras de Jesus. Sabem porquê? Porque eu acredito que nós, enquanto cristãos, mesmo com toda a seriedade que temos sido enganados muitas vezes por muitas razões. Em alguma altura da vida cristã nós percebemos mal as coisas. Em alguma altura da vida cristã nós nos deixamos enredar por outras coisas que não estavam ajustadas à vontade de Deus. Portanto, não pense que isto é para os outros. Assuma isto como um cuidado do Senhor Jesus para si mesmo, para mim mesmo. Aparecerão falsos cristos e Jesus afirma, enganarão a muitos. A mim não me interessa saber em que estágio espiritual nós estamos, se somos super cristãos ou não, se somos melhores do que os outros. Não é isso que importa. O que importa é nós sabermos em que condição espiritual nós estamos para fazer face a esses cristos que aparecem na nossa vida e que muitas vezes acabam por trazer, ou pelo menos distrair a nossa atenção de Jesus. Que é isso que acontece muitas vezes. Foi por isso que terminámos o sermão no domingo passado perguntando: identificas os cristos que aparecem na tua vida? És capaz de perceber que alguns cristos já passaram pela tua vida? Interessante que irei falar um pouco mais à frente sobre isso, mas sabem, em pleno século XX, cada vez são mais os cristos que aparecem na nossa vida. E dar-vos-ei mais tarde algumas estatísticas sobre isso. Jesus chama a atenção para que nós estejamos alerta, porque várias pessoas, em nome dele mesmo, vão aparecer para nos distrair dessa atenção iminente que pode ser a volta de Cristo. O segundo versículo diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Uma das coisas que nós encontramos quando olhamos para as estatísticas acerca destas coisas é porque, sabem, nós estamos numa altura em que desde que Jesus veio até hoje, ou até recentemente, já houve no mundo cerca de 200 guerras. Não estamos a falar de conflitos, estamos a falar de guerras sérias. Ok? Isso significa que em 20 séculos, alguém sabe fazer a matemática? 200 guerras em 2000 anos, isso dá a que razão? Matemáticos, onde é que eles estão? É muito ou pouco? É pouco, não é? Nós dizemos. Mas sabem, o que é interessante pensarmos é que no século XXI, que nós começámos há pouco tempo, já contamos com
20 guerras entre as nações. Reparem, em quase 2000 anos de história houve 200 guerras. E no século XXI já existem 20. Isto significa a razão de uma guerra por ano. Jesus disse que as guerras se intensificariam. Sabem porquê? Porque as pessoas ficam cada vez mais fora daquilo que é a realidade de Deus nas suas próprias vidas. É tão fácil nós sermos conflituosos, não é? Digam lá, não é? Não, é difícil. Nós não criamos problemas a ninguém. Nós somos seres calmos e tranquilos. Se alguém nos pisa o pé, nós dizemos obrigado porque me pisou o pé. Eu tenho lá em casa graxa que vou completar o brilho do sapato. É isso que nós fazemos, não é? É tão fácil nós criarmos conflitos. Nós somos seres que estamos constantemente em conflito dentro de nós. E sabem? Se nós não conseguimos arrumar a nossa vida interior, se nós não conseguimos arrumar o nosso coração interior, as guerras vêm com muita facilidade. É por isso que eu disse e continuo a achar. Nós mostramos muito do que nós somos na nossa reação às coisas. É por isso que eu estou a estudar acerca das reações de Jesus às coisas. Quando nós somos apanhados desprevenidos, normalmente nós reagimos e essa reação é que mostra verdadeiramente como é que está o nosso coração. Não é nas ações, é nas reações. E por isso vale a pena nós percebermos que intensidade de conflito existe dentro dos nossos próprios corações. Sou eu uma pessoa conflituosa porque crio problemas à minha volta? Talvez não. Mas dentro de si pode haver conflito. E se dentro de si houver conflito, pode ter a certeza que mais tarde ou mais cedo o conflito é gerado por si e envolve outras pessoas. Corações tranquilos. Foi por isso que Jesus disse, eu dar-vos-ei a minha paz. Não vos-la dou como o mundo a dá. Às vezes nós andamos a procurar a paz que o mundo oferece, em vez de procurarmos a paz que Jesus transfere para os nossos próprios corações. Cuidado. Guerras entre as nações. Mais, fomes e terremotos. Nós sabemos que isto tem aumentado muito. Por exemplo, de 2008 a 2015, a fome no mundo desceu de 860 milhões para 780. E todas as pessoas estavam contentes porque realmente a fome no mundo tinha baixado. Mas a partir de 2016 voltou a subir e em 2018 as últimas estatísticas davam 820 milhões de pessoas que passam fome no mundo. E sabe uma coisa? Não sei se já ouviram falar de Fome Zero, que é um plano que existe para erradicar a fome do mundo. Está posta em causa neste momento. É verdade que a pandemia não tem ajudado. Sabem o que tem acontecido? Em Portugal, algumas câmaras municipais subiram para 220% o apoio que dão às pessoas que estão a passar por dificuldades do ponto de vista material. Jesus disse que haveria fome. Não importa onde é que tu colocas isto do ponto de vista escatológico. Não importa onde é que tu colocas. Não importa se tu achas que tens uma posição sobre a segunda vinda de Cristo, que tem a ver só com o acontecimento lá em Jerusalém, ou tu achas que vai acontecer alguma coisa parecida também conforme Cristo vai voltar à Terra. Não importa se tu estás preocupado neste momento em saber se tu és numa escola teológica para aqui ou para ali. Uma coisa é certa. Quer este acontecimento que está aqui narrado em Mateus 24, diga respeito só à queda de Jerusalém, ou diga respeito a outros eventos futuros, o que é verdade é que nós olhamos para a história e o que é que nós vemos? Exatamente o que está a acontecer. Mais importante do que nós ficarmos aqui do lado de uma posição teológica sobre estas coisas, é nós abrirmos os nossos olhos e percebermos o que é que tem acontecido ao longo dos tempos. E o que está a acontecer. Fomes e terremotos. Torturas e perseguições, diz Jesus no verso 9. Sabem, há organizações cristãs que estão a trabalhar no apoio aos cristãos que são perseguidos. E nós sabemos que o aumento de perseguições no mundo entre os cristãos está a aumentar de uma forma drástica. Não só em países árabes, mas também em África, também na China, etc, etc. E sabem, certamente irá aumentar. Porque cada vez mais
o respeito pelos cristãos, que afinal são as pessoas que fazem com que este mundo seja melhor, é cada vez menor. Agora reparem o que é que o Senhor diz no verso 10. Estas torturas e perseguições, diz o texto, que muitos abandonarão a fé. Eu não quero trazer aqui informações muito, eu diria, muito tristes acerca disto. Mas sabem, vou apenas falar uma coisa. Que muitos cristãos não estão a buscar as fontes de fortalecimento da sua própria fé. Muitos cristãos estão a procurar sobreviver neste mundo difícil, onde a nossa fé é provada e vai ser cada vez mais provada, não fazendo uso dos únicos recursos que, na verdade, Deus nos deixou. E eu, pelo menos, alinho 3. O primeiro recurso tem a ver com a nossa ligação com Deus. Se tu não buscares a direção do Senhor para a tua vida, se tu não buscares a intimidade com o Senhor, podes até estar muito envolvido a fazer muita coisa na obra de Deus, podes ser uma pessoa muito talentosa, podes ser uma pessoa que até produz, do ponto de vista espiritual, alguns frutos, mas eu digo-vos uma coisa, se não houver ligação ao Mestre, intimidade com o Senhor, esta é a arma melhor para nós sermos capazes de vencer os momentos difíceis. E isso envolve a palavra de Deus, envolve a oração. E envolve uma outra coisa que eu considero muito importante. Os cristãos precisam de estar juntos cada vez mais. Os cristãos precisam de se apoiar uns aos outros. Os cristãos não podem ser conflituosos. Os cristãos têm que amar-se uns aos outros. Quando olhamos para o texto, uma das coisas trágicas, sabem o que é? É aquilo que o próprio Senhor Jesus diz, que muitos vão trair-se e odiar-se uns aos outros. Se nós formos ler a passagem paralela de Lucas, chega a dizer que irmãos vão entregar irmãos, pais vão entregar filhos, filhos vão entregar pais, confusão. Sabem uma coisa? Nós estamos a acompanhar a dinâmica que o mundo nos está a oferecer. Sabem qual é a dinâmica? É destruir a família. E os cristãos estão a deixar-se ir na onda. Nós que estamos aqui temos que ser capazes de manter de pé aquilo que é a vontade de Deus em relação à família. E isto passa por muitas circunstâncias em que nós temos que dar atenção. Eu posso imaginar que algo triste pode acontecer quando os filhos não conseguirem aguentar o peso daquilo que é o teste sobre a sua própria fé e dirão acerca dos seus pais que eles são cristãos. Ou ao contrário, ou irmãos vão entregar irmãos. Jesus está a dizer que quando chegar aquela hora, vai ser uma hora tão difícil que alguns não vão conseguir aguentar e para safar a sua pele vão empurrar a fé para cima dos outros. Muitos serão enganados. Como é que se pode ser enganado? Não é quando não há conhecimento. Às vezes o conhecimento existe. Ainda esta manhã na lição da escola dominical nós sabemos que os discípulos do Senhor Jesus tinham acabado de ver Jesus a multiplicar os pães e depois Jesus apareceu em cima deles sobre a água e eles achavam que era um fantasma. Eles tinham acabado de ver um milagre, estavam a presenciar outro e não perceberam nada. Isto acontece na nossa vida cristã também. Se nós não fizermos um bom arquivo de memórias daquilo que Deus é em nós, nós vamos tampar-nos quando as dificuldades surgirem. Se nós não determinarmos antecipadamente quem é o Deus a quem nós vamos afirmar, nós vamos ter dificuldades. Porque já hoje, num circuito muito mais restrito, às vezes que é a pressão do nosso próprio trabalho, do nosso próprio emprego, às vezes nos sentimos entalados em ter que abrir a nossa boca para defender a Deus. Agora imaginem num contexto mais difícil do que esse. Eu gosto muito daquilo que Daniel fez quando ia a caminho da Babilónia. Ele era um jovem novo e ele estava a imaginar que lá na Babilónia as coisas não iam ser fáceis para ele.
Sabem o que é que diz o texto no capítulo 1, verso 8? Que Daniel determinou no seu coração não se contaminar. Foi por isso que ele conseguiu vencer. Às vezes, e esta geração que está cá, a geração dos nossos próprios filhos, acham que são súperes, têm o poder nas mãos. Conseguem, através de um telemóvel, resolver muitos problemas. Mas digo-vos uma coisa, se o vosso coração antecipadamente não se predispor a ser fiel a Deus, vocês vão cair na primeira esquina. Vocês e eu. Qualquer um de nós. Nós precisamos de ter um coração comprometido com o Mestre, com Jesus. Porque se não o tivermos, vai ser fácil nós sermos enganados. E Daniel determinou no seu coração não se contaminar. Quantos de nós estamos aqui esta manhã que precisamos esta manhã, antes de sair daqui, dizer: eu não vou contaminar o meu coração com o que quer que seja. Porque se você não fizer isso, você vai ser surpreendido. Será fácil. Se não houver um coração comprometido com Deus, não há super cristãos que vão aguentar. Jesus adverte-nos. É por isso que a palavra de Deus elogia todo aquele que é fiel, ao tal ponto que o Senhor Jesus nos vai oferecer coroas de fidelidade quando um dia nós estivermos na sua presença. Coroa da vida, a coroa da alegria. Coroas são recompensas. Aqui na terra, nenhum de nós pode alcançar a fé por recompensa. A salvação é um presente de Deus. Mas isto tem prémios. A Bíblia fala de galardões. A diferença entre um presente e um prémio é que o presente é-nos dado mesmo sem nós merecermos. Eu fiz anos, por isso é que me dão. Mesmo fazendo anos, não mereço nada. Porque é que eu recebo uma prenda? Porque é que eu recebo aquilo que os outros me dão? É uma prenda. Uma prenda não tem qualquer esforço. Eu recebo porque as pessoas decidem dar-me. Não fiz nada. Mas o galardão é um prémio. E isso resulta da importância que eu dou ao exercício da minha própria fé enquanto discípulo de Cristo. É por isso que a palavra nos diz: é preciso perseverar até o fim. O texto diz-nos que em muitos o amor vai esfriar. Sabem o que é que isso quer dizer, esfriar? Todos nós sabemos. Não há ninguém aqui que goste de comida fria, pois não. A não ser os alentejanos que comem a sopa, o gaspacho. Quando estive lá no Alentejo, me deram a gaspacho para eu comer as coisas mais difíceis de comer. Sopa fria. Alguém gosta de sopa fria aqui? Não. Vocês gostam. Isso é da influência alentejana, digam lá que não. É, não é? Eu já sabia, pois é. Mas eu não gostei. Eu acho que foi por causa mais do doce, aquele aspecto doce, não é? Do que propriamente pelo frio. Sabem, é interessante esta ideia. A nossa fé vai perder o entusiasmo de Jesus. A fé de muitos pode perder o entusiasmo. Vai esfriar. Bem, sabem uma coisa? Lamentavelmente eu acho que não é preciso nós ficarmos à espera da volta de Cristo iminente para a fé de muitos esfriar. Porque lamentavelmente já se vê muitos cristãos a deixarem a sua fé perder o entusiasmo. Por isso o desafio para hoje, e há sempre muito para dizer, é a necessidade que nós temos de perceber que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de andar com Ele. Nós precisamos de viver a realidade de Jesus na nossa própria vida. Nós precisamos de ir ao encontro do Mestre, mesmo que seja no meio das tempestades da vida, das dificuldades do lugar de trabalho, da incerteza quanto às coisas. É em Jesus que nós estamos seguros. O versículo 13, o próprio Senhor Jesus diz: quem perseverar até ao fim, esse será salvo.
Sabe uma coisa? Não tenho tempo para explicar sobre isto, mas quero só dar uma nota. Há alguns cristãos que, na base deste versículo, colocam em causa a sua própria salvação. E, embora acreditando que a salvação é um presente de Deus, depois acham que ela se conserva por causa da fidelidade a Deus. Eu diria que, se fosse assim, eu teria algumas dificuldades de entender isso. Sabem porquê? Porque eu não acredito como é que é possível um Jesus dar a sua vida na cruz para me salvar e depois deixar que essa salvação dependa da maneira como eu me conduzo na vida cristã. Eu não entendo isto. Mas há cristãos que, na base deste versículo, acham que, se é verdade que a fé não foi alcançada pelas obras, depois parece que nós andamos a aguentar até ao fim pelas obras. Não é nada disso. Eu não entendo assim. O que o Senhor Jesus está a dizer, e num estudo mais exaustivo desta palavra salvo, ela não está relacionada com a mesma afirmação que, por exemplo, Paulo faz, quando diz: quem crê será salvo. A palavra aqui que o Senhor Jesus está a dizer está a falar da iminência do momento. Quem perseverar até ao fim será salvo da iminência do momento. Isto é, o mesmo Jesus que promete livramento para nós vai livrar-nos se nós ficarmos perseverantes até ao fim. Sabe o que é que pode acontecer se você não ficar perseverante até ao fim? Não é que você não chega ao céu, mas você vai ter mais dificuldades ainda do que aquelas que teria. E repara o que está a acontecer. E eu quero aqui ser muito claro que eu tenho estado a aprender mais. Lembra-se o que é que o Senhor Jesus diz a certa altura e mais à frente ele fala? Só para não deixar esta verdade no ar. Ele está a dizer que ele vai arrebatar, vai levar alguns. E ele diz, de repente duas pessoas estão juntas e uma é levada e outra deixada. Sabem o que é que vai acontecer? O cristão que não perseverar até ao fim vai ficar na terra para levar mais sova. Os que são fiéis serão poupados. Aqui não está a falar da salvação. Está a falar daquele momento em que a dificuldade se dá. Se tu fores fiel, serás poupado. Serás levado pelo Senhor. Mas se não és fiel, tu ficas cá a sofrer mais ainda. O que é que eu quero chamar a atenção sobre isto? Ao sairmos daqui esta manhã, meus irmãos, percebamos que enquanto estamos aqui sentados, cada um nos nossos próprios pensamentos, enquanto nada acontecer, Jesus está em expoente. Acabamos de o louvar, de o adorar, acabamos de lhe dar gratidão por aquilo que Ele faz na nossa vida. Mas quando sairmos desta porta e nos sentarmos à mesa para comer com a nossa família, se o nosso coração for em conflito, podemos pôr os outros mal dispostos logo no momento seguinte. É preciso arrumar o coração interiormente. Não há outra forma melhor que deixar que Cristo seja intenso na nossa própria vida. Que Cristo, de uma forma efetiva, trabalhe dentro de nós. E nós digamos, Jesus, faz morada hoje, de uma forma intensa na minha própria vida. Quando Jesus convidou os crentes lá de Filadélfia, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Isso é uma coisa que nós temos que fazer todos os dias, meus irmãos. É deixar que Cristo, de uma forma intensa, habite os nossos próprios corações. Não é entrar e sair, Jesus, agora não me interessa que tu estejas cá dentro, por favor, eu estou aqui num círculo de amigos, estou aqui a falar umas coisas interessantes, não preciso da tua presença agora. Não é nada disso. Jesus não entra e sai da nossa vida. É a influência que nós precisamos dar ao Salvador, para Ele converter os momentos bons, os momentos maus em bons. E ser capaz de fazer uma coisa importante, é que a minha má disposição interior não afete o outro e não prejudique o outro, porque o outro deve ser o extrato do meu próprio amor, diz Jesus. Então, quando saímos daqui esta manhã, há coisas que nós devemos dizer ao Senhor. Senhor, eu quero ser fiel até ao fim. Eu preciso que tu, de uma forma intensa, habites o interior do meu próprio coração. Eu quero receber a tua paz, quero estar em paz contigo. E ao mesmo tempo, Senhor,
eu quero em cada dia da minha vida fazer uma nova afirmação. Qual é? É a afirmação de que eu quero andar comprometido com Jesus. Para que Ele, pela sua graça, me liberte dos momentos difíceis que hão de vir. Se formos desobedientes ao Mestre, nós vamos precisar de mais tempo a sofrer para que sejamos refinados. Mas se nós formos fiéis ao Mestre, Ele achará que não vale a pena nós passarmos por mais dificuldades, porque já testamos, já estamos em condições, já fomos provados o suficiente para podermos chegar e ser chamados à sua presença. Foi por isso que, quando olhamos para Enoque, é dito o quê? Enoque andava com Deus e por isso Deus o trasladou. Vai chegar um momento, possivelmente, em que tu e eu estaremos os dois um ao lado do outro e provavelmente um de nós irá desaparecer e o outro fica. O que desaparece é o abençoado. O que fica precisa de aprender ainda. Porquê? Porque não está em condições de ser fiel. E Deus quer dar-te a oportunidade de tu testares, seres testado, para compreendermos que o Salvador é só um. E é Ele que pode fazer a diferença na nossa própria vida. Vamos orar. Pai nosso, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é rica. Existe sinceridade nos nossos corações, Senhor, em pregá-la. Não sabemos tudo, mas sabemos que há um Espírito que fala connosco e esse Espírito que hoje fala connosco e nos instrui acerca da palavra é o mesmo Espírito que colocou esta palavra através da boca de homens que escreveram. E nós, com todo o respeito, sem sabermos tudo, Senhor, só te pedimos uma coisa. Jesus, revela-te aos nossos corações todos os momentos da nossa vida e que nós estejamos comprometidos em caminhar contigo, buscando o teu ensinamento para podermos ficar firmes até ao fim, até que tu nos leves, nos chames para a tua presença. Que todos nós aqui esta manhã, Senhor, possamos sair deste lugar com alguma decisão feita em relação a Jesus. Se não o temos como Salvador, convidemos este maravilhoso Salvador que morreu por nós na cruz, a dizermos: Jesus, salva-me, Tu és o único que podes salvar-me. Aqueles que já têm Jesus como Salvador, digam: Jesus, eu vou ficar comprometido contigo, porque eu sei que o mundo é difícil, contigo é possível vencer. Por isso, Senhor, ajuda-nos a fazermos a decisão certa em direção a Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém.